Então, João, capítulo 7, versículo 30 e seguintes. Abriram a Bíblia aí, amém? Então procuravam prender a Jesus, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Depois chegou. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? A resposta subentendida que não. Ninguém tinha feito tantos sinais e os sinais testificariam que Jesus era o Messias. 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, os fariseus se juntaram com os sacerdotes. Eles não eram da mesma linha doutrinária. Os sacerdotes eram, em geral, saduceus e os fariseus eram diferentes. Mas se juntaram e enviaram guardas para prenderem a Jesus. 33. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouquinho de tempo estou convosco. Depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Ele estava falando fisicamente, a minha carne, vocês vão me procurar, eu não vou estar aqui. Também aonde eu estou, vós não podeis ir agora. Em outras passagens ele complementa. 35. Mas como ele estava falando de público, então ele disse: eu não estarei mais aqui. Nem no túmulo vocês vão achar os meus ossos, mas para onde eu vou, também vocês não podem ir. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão, a diáspora, entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Eles não acharam resposta, estavam questionando, não criam em Jesus, muito menos na ressurreição dele, não podiam entender o que Jesus estava dizendo. Os discípulos guardaram isso no coração, tanto é que está escrito aqui na Bíblia, porque muitos anos depois eles escreveram o Evangelho, então está na Bíblia ali para nosso ensinamento, para nós nos lembrarmos disto. 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Bom, nessa festa, o início do capítulo diz que Jesus foi escondido no meio da multidão. Ele não foi publicamente, ele não estava reconhecido publicamente, ele foi escondido no meio da multidão. Segundo o historiador Flávio Joséfo, para aquelas festas, dependendo da festa, iam de fora 1 a 3 milhões de pessoas para aquelas festas. As estradas eram estreitas, poeirentas, e elas ficavam cheias de gente. A cidade de Jerusalém é relativamente pequena, digamos assim, ela é menor do que 2 quilômetros por 2 quilômetros. As muralhas, é um formato irregular, mas é mais ou menos por aí, ela é muito pequena. Então, 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas naquelas ruas estreitinhas, entupia tudo. Era muito difícil para a polícia fiscalizar, para conseguirem saber quem era quem ali, já que as pessoas se vestiam muito de forma parecida. Era relativamente fácil Jesus se esconder no meio da multidão. E no último dia, porém, da festa, ele apareceu, ele se manifestou. Levantou-se Jesus e exclamou. Então, lá no templo, provavelmente ele achou
lugarzinho um pouco mais alto, uma arquibancada, subiu, não tinha microfone, se tivesse ele usaria, mas subiu um lugar um pouco mais alto e disse, certamente em voz bem alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ficou registrado. E continuando, versículo 39, isto ele disse, escreve João, muito tempo depois, ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Eles sabiam que o Cristo viria de Belém, mas eles achavam que Jesus era nazareno, era da Galileia. 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Belém era uma aldeia, era um lugarzinho muito pequeno. 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Queriam prendê-lo. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe, esse povinho, que nada sabe da lei, essa plebe é maldita. 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. O Nicodemos, lá no capítulo 3, foi de noite procurar Jesus, e ele era um discípulo escondido, fazia parte do sinédrio, no meio dos outros, ele defendia Jesus assim de longe, de leve, ele não assumia ser um seguidor de Jesus. E então, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Interessante, o raciocínio deles estava totalmente errado. Da Galileia, segundo eles, nunca se levantou profeta no passado. Mas como eles achavam que também não havia profecia nenhuma de que algum profeta seria levantado da Galileia, então generalizaram. Da Galileia pode vir alguma coisa boa? Pode vir algum profeta da Galileia? E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Vamos parar por aí. Pai eterno e Deus querido, estamos nós aqui diante da Tua palavra, querendo entender o que aconteceu, como foram aqueles tempos e principalmente o que o Senhor falou e o que fica para nós daquilo que o Senhor falou. Senhor, nós estamos na Tua presença e precisamos que o Teu Espírito Santo, que já está conosco, nos ilumine, nos esclareça, pois é o que nós mais precisamos e queremos agora, que do nosso interior venham fluir rios de água viva, Senhor. É o que nós queremos e, Senhor, nós vamos abrir o nosso coração
para te pedir isto, ó Pai, alaxere, boca, chitlandaramanecuima, nakaias, rebalamanaias. Por isso Deus te trouxe aqui, araxere, cantalaias, rebecanaraias. Agora eu vejo um buraco assim cavado e algumas pérolas escondidas ali no buraco. Rei Balachore, cantarabacovas naias. Vem, Senhor, confirma a tua palavra nos corações e revela-te aos teus servos, dando-nos entendimento, Senhor, do que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O ambiente era difícil, perseguição. O início do capítulo diz o seguinte: os irmãos carnais de Jesus, que não tinham se convertido ainda, provavelmente depois da ressurreição, Jesus apareceu para eles e eles então se converteram. Também não tinha graça, depois de verem Jesus ressuscitado, aí eles creram. Inclusive, começaram a entender que Jesus não era um irmão deles como eles, que Jesus era diferente, ele veio de cima. Eles entenderam tudo isso quando Jesus ressuscitou, e por isso eles se converteram. E o Tiago, foi o Judas que escreveu a carta de Judas. O Tiago se tornou o líder, escreveu o livro de Tiago, escreveu o livro que leva o seu nome e se tornou o líder principal da igreja em Jerusalém. Inclusive, suplantando os apóstolos. Os apóstolos foram embora, Pedro foi para um lado, cada um dos outros foi para outro lado, e ali em Jerusalém, o líder da igreja foi o Tiago, irmão carnal de Jesus, que se converteu. Ele se intitula servo do Senhor Jesus, quando escreveu. Ele se converteu depois de Jesus ressurreto. Nessa altura, já estava perto da morte de Jesus, eles não criam. O capítulo diz que eles não criam em Jesus. E disseram: mas escuta, você está querendo ser conhecido? Eles entendiam tão mal, achavam que Jesus estava buscando ibope, viralização, Jesus estava buscando sucesso. Escuta, você vai perder essa festa? Muita gente lá, você não vai aproveitar essa festa? Não, vocês podem ir, o tempo de vocês é sempre este, mas o meu tempo não chegou, e na hora certa eu vou, mas o meu tempo não chegou, vocês podem ir. E Jesus não queria ser identificado, ele queria subir em oculto, para só se manifestar no final daquela festa. Provavelmente a perseguição já era grande, os líderes religiosos já tinham arranjado escoltas de soldados e guardas para prender a Jesus. Eles já tinham dado ordem de vasculharem a cidade de Jerusalém para procurarem Jesus e prenderem. Jesus, sabendo disso, por revelação de Deus, ficou em oculto, ali acompanhando, talvez de longe, os festejos, até que no último dia ele apareceu e se manifestou. Naquela hora, Jesus certamente estava cercado dos discípulos e o ambiente ficou ruim, difícil para os guardas chegarem lá e com violência prenderem a Jesus. E por isso os guardas chegaram a encontrar Jesus. Aí Jesus abriu a boca e soltou o verbo, falou com autoridade, talvez em voz bem alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquelas palavras foram ditas com poder. Para nós isso é muito importante. Jesus é o modelo e nos mandou seguir o seu exemplo. Se a gente falar alguma coisa, provavelmente não vai adiantar quase nada, mas se o Espírito Santo falar por nós, isso toca o coração de alguém. A gente tem que ter essa unção de Deus para quando falar com alguém qualquer coisa, a gente olhar nos olhos, aquela palavra penetrar. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida, a carne para nada aproveita. Jesus deixou claro isso. Então é por isso que muitos crentes falam muito com muita gente do evangelho e não acontece quase nada. Quando a gente fala com unção é totalmente diferente. O poder que Deus nos dá é totalmente diferente, algo que vem de Deus e convence a pessoa. Eu tenho
na história presenciado situações assim muito interessantes, como às vezes sem palavras uma pessoa se converte, olhando e tal. É o caso do Mateus na Bíblia. Jesus diz: segue-me. O Mateus naquela hora olhou para Jesus, sentiu algo diferente, algo mudou, mexeu com ele, largou tudo, a coletoria, mas era o trabalho dele, ele era responsável por aquilo, tinha dinheiro lá, tinha tudo, largou tudo e seguiu a Jesus. Jesus não fez sermão, não fez pregação, não fez apelo, foi poder que moveu para que ele deixasse tudo lá e seguisse a Jesus. Eu tenho algumas experiências na mente, me lembrando de situações onde coisas semelhantes aconteceram. Nós, quando conversamos com uma pessoa, na maioria das vezes, nós vamos ter 5 minutos só, não vamos ter muito tempo para ficar batendo papo com essa pessoa. E se a gente ficar batendo papo, provavelmente também não vai acontecer muita coisa. Mas se a gente estiver cheio do Espírito, em 5 minutos, quando a gente olhar para uma pessoa e falar, o que a gente falar vai tocar e vai descer naquela pessoa, aquela unção de Deus, o Espírito Santo, a Ruach, em hebraico, vai descer sobre aquela pessoa e vai fazer alguma coisa acontecer. Eu gosto disso, de crer, sempre entregar a Deus aquilo que eu vou falar. Quando uma pessoa vem pedir conselho, eu não sei, mas eu vou orar. Eu oro e muitas vezes Deus responde ali, toca, a pessoa sai tendo convicção ou direção. Eu gosto de pedir a Deus milagres, pedir a operação de Deus. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de irmãos que dizem o seguinte: olha, encontrei uma pessoa, estava interessada, eu dei meu testemunho, eu falei do Evangelho, ela se interessou. Eu pergunto: você orou com ela? Ah, não. Então você desperdiçou uma grande oportunidade. Você falar é uma coisa, Deus pode usar, mas quando você ora, é o próprio Deus que vai estar falando com aquela pessoa, e se é para ela tomar uma decisão, ela vai tomar quando você orar. Se você não orar, deixou para depois, o depois pode não chegar nunca. A unção faz a diferença. Pelo texto aqui, Jesus não fez um discurso grande, um sermão, falou poucas palavras, e os guardas tremeram. Os irmãos se lembram quando Jesus foi ser preso, a primeira tentativa dos soldados, chegaram perto de Jesus, Jesus perguntou: vocês estão procurando a quem? Eles caíram por terra a primeira vez. Depois Jesus disse: não se preocupe, sou eu que vocês procuram, então tudo bem, eu estou aqui, podem me levar. Mas da primeira vez Jesus se manifestou, eles caíram por terra. Aqui os guardas foram, quando viram aquela gente toda arrebatada olhando para Jesus, Jesus com aquele poder, aquela unção do Espírito Santo. É bom a gente lembrar que aqui na terra, Jesus não estava no poder dele como Deus, estava no poder do Espírito Santo, que é diferente. É o mesmo poder que nós temos. Em nenhum momento Jesus usou sua prerrogativa de ser Deus. Em nenhum momento aqui na terra, Jesus estava lá no templo, se os guardas viessem, ele usava seu poder de ser Deus e pulava, desaparecia, e aparecer em outro lugar, como depois da ressurreição. Antes da morte, ele nunca fez isso. Nunca voou da Judéia para Galiléia, para Jerusalém, ele nunca fez isso. Nunca usou o poder de ser Deus. Tudo o que ele fez no Espírito Santo, e mostrando que nós podemos fazer também. Amém? Então, essa situação de falar e as pessoas ficarem impregnadas daquela palavra, a unção, poder vir sobre o ambiente, isso acontece conosco também. O Espírito foi derramado para isto. Quando os irmãos já têm tido alguma experiência nesse sentido, quando você no telefone diz: olha, fulano, eu vou orar com você agora, vou repreender esse espírito de morte em você agora, e Deus opera. Quando a gente encontra uma pessoa, diz: espera aí, vou orar por você. E ora, e o poder de Deus cai sobre aquela pessoa.
É isto que Deus quer conosco, por isso Ele derramou o Espírito Santo. Então, muito mais tarde, o João, que era discípulo de Jesus, um dos apóstolos, veio a ter esse discernimento, que Jesus falou aquilo com respeito ao Espírito que eles haveriam de receber, os que nele crescem. Como diz a Escritura, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, água que dá vida, a palavra viva de Deus. A pregação do Evangelho não pode ser separada da palavra. A pregação do Evangelho não vai através simplesmente de imagem, de um vídeo. Ela precisa de estar na palavra. É a palavra que torna viva a mensagem. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Somente ler a palavra talvez não tenha tanto efeito quanto você pregar essa palavra, tornar viva essa palavra. Esta é a unção que Deus quer dar, em palavra e em sinais, em ações, em dons espirituais. Eu quero focalizar isso. Em épocas de crise, em situação difícil, o que nós vamos fazer, ocupar nosso tempo com o Senhor, em cultuar a Deus, dar a Ele o verdadeiro culto e buscar o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para a gente usar, e o povo evangélico pentecostal no Brasil está descambando para outro lado e não usando as armas que o Senhor deu, os dons espirituais. É muito comum irmãos se deliciarem com um relato de pessoas que aprendem a falar, a impressionar, a chorar, a se emocionar, e impressionam, mas as pessoas não recebem nada e cada uma também não toma posse de nada daquilo. Me lembro que eu tive um chefe, ele era macumbeiro, mas disfarçava, depois tornou um político, prefeito de São Gonçalo, e eu cheguei na sala dele e falei, cara, essa tua sala é linda, que coisa linda. Dava para 2 lados, assim, tudo envidraçado, vendo uma grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Eu falei, que coisa linda essa paisagem, o mar, a Baía de Guanabara, as montanhas, coisa linda. Rapaz, que privilégio você tem. Ele falou, você sabe que isso para mim não significa nada. Ele sentava de costas para isso tudo e de frente para o restante da sala. Ele disse, isso para mim não faz sentido nenhum. Ele disse, olha, eu sou capaz de me deliciar com uma poesia. Se você fizer uma poesia descrevendo isso, eu até me delicio com a poesia. Mas isso para mim não significa nada. Eu vejo isso aí, eu fiquei pensando, que desperdício. Ele olhando tudo aquilo que Deus tinha feito, a beleza da natureza, aquilo não significava nada para ele. Meus irmãos, nós estamos diante de tesouros maravilhosos, a unção do Espírito, a presença de Deus revelada através do Espírito, as experiências sobrenaturais, os arrebatamentos, as visões. O Espírito Santo seria dado para dar visões, sonhos. Vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. A grande oportunidade pentecostal que nós temos de ter acesso aos dons, vivemos nesse mundo do Espírito, essa coisa sublime e maravilhosa do Espírito, e você vira de costas para isso e vai se deliciar com outras coisas. Aquele chefe vai se deliciar com outras coisas, desprezando tudo isso que Deus pode dar, e é para você, é para mim, é para nós, é para cada um de nós. Os dons espirituais, as revelações de Deus, a beleza do Espírito, tudo isso é para nós, amém? E por que o povo tem desprezado isso? Nas igrejas tem havido muito uma exaltação da parte mística, a emotiva, as pessoas sentirem coisas e tal.
Não, o objetivo do Espírito Santo não é você sentir, é dar ferramentas, dons espirituais, dons sobrenaturais para você usar na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, fé, discernimento de espíritos, operação de milagres, operação de maravilhas, profecias. Os dons sobrenaturais foram dados para a gente ter como ferramentas. A gente deve buscar, é uma exortação de Deus a gente buscar os dons espirituais. Mas na maior parte das igrejas evangélicas pentecostais no Brasil, em público, não são usados dons espirituais. Passa um culto inteiro e, aparentemente, não há dom espiritual nenhum sendo usado ali. E a gente fica triste, porque também não há resultados sobrenaturais. A única coisa que há é um entretenimento e as pessoas se agradam daquilo, gostam, se sentem bem, um show religioso, então vamos embora aí. Acabou aquilo e as pessoas voltam exatamente como entraram, vazias, e não têm dons, não receberam missão, não saíram para fazer nada e também não vão fazer nada até a próxima reunião, onde vão ser entretidas novamente, assistindo mais um show diferente, mas de igual maneira, nada mais do que um show que toca a emoção e não é dar lugar ao Espírito. Quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para orientar sobre o culto, no capítulo 14, 1 Coríntios, é totalmente diferente do culto de nossos dias nas igrejas. O culto subentende, lá no capítulo 14 de Coríntios, uma reunião pequena numa casa, em que todos têm liberdade de falar, não tem microfone ali, todos têm liberdade de se expor, de dar lugar ao Espírito. Um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, tem cântico espiritual, e tal. Aí outro traz interpretação daquilo, revelação, outro, Deus está mostrando essa revelação, coisa linda e sublime. Meu irmão, Deus está revelando coisa para você, olha aqui, recebe essa aqui, olha, meu irmão, está com doença aí, ó, vem cá, nós vamos orar por vocês, levanta alguém de lá, o Senhor diz, eu te curo, aqui e tal, que maravilha. O culto era mais ou menos para ser assim. A orientação que o apóstolo Paulo dá é essa, um pai fala, meu servo, aí está palavra, aí outro, isso que eu falo, opa, peraí. Deixa um falar por vez. Não, mas Deus está me usando. Mas está me usando também. O Espírito Santo, então, fala em 2 ou 3. Não vão ter profecia demais, não, senão não vai parar mais de ter profecia aqui. E, enfim, a orientação é para uma situação em que todos têm dons espirituais, todos são usados, e o Espírito usa todos. Mas numa reunião pública com muita gente, uma reunião massificada, isso fica mais difícil. Nós temos valorizado demais as reuniões grandes em detrimento das pequenas. Os cultos em casas, cultos menores, com liberdade de manifestação, isso tem que ser muito importante no nosso meio. Não as reuniões grandes. As reuniões grandes são difíceis de serem administradas. Ontem nós tivemos um problema no som, aliás, antes um problema no vídeo, que atrasou o filme, e depois um problema no som. Quando é muita gente, o que a gente faz? Espera, vamos dar um jeito no som, porque ter um culto sem amplificação do som, com muita gente, não dá. A gente fica escravo do som, dependente disso tudo. Se faltar luz, na maioria das igrejas acaba o culto. O culto depende da energia elétrica. Se faltar luz, o que deve acontecer muito no Brasil de nossos dias, sabotagem, etc, etc. Se faltar luz, acaba o culto. Não, mas o culto não é para depender de luz, é para depender do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Nós temos que caminhar nessa direção. Então, a orientação, eu quero trazer para os irmãos a ênfase sobre isso, que Deus quer falar conosco em épocas de dificuldade. Você, às vezes, não vai poder estar em todas as reuniões, o irmão trabalha em turno, não vai poder estar no culto, o outro está com a situação difícil em casa, alguém doente em casa,
Então, assiste o culto pela rádio, pela internet, lá no Facebook, mas, e aí, eu não vou conseguir dar culto. Há muitos irmãos no nosso meio que, por situações de casa, de família, casamento, a pessoa não pode estar em todas as reuniões grandes lá no templo, mas ela tem que ter alguma reunião na casa dela, com irmãos próximos, para dar liberdade à utilização dos dons espirituais. Os líderes têm que incentivar o uso dos dons espirituais. Os irmãos têm que ser batizados com o Espírito Santo para buscar dons espirituais. Nós precisamos nos encher do Espírito, crendo nas palavras de Jesus. Vamos nos encher, e quando a gente se enche do Espírito, a nossa vida é como uma cachoeira, um rio que nasce de nós, fluindo. Vai fluir de um irmão, de uma criança, de um crente novo, de todos eles, o Espírito vai fluir. E que reunião gostosa é essa, quando Deus revela, dá uma visão, fala com um, desperta o outro está chorando. Vem cá, irmão, nós vamos orar por você, vamos unir nossa fé, vamos orar por você. O poder de Deus vai te libertar dessa angústia, do problema, vai curar a sua enfermidade. Seu problema com o marido, Deus revela a atitude correta que você deve ter, e o Espírito opera, revela, Deus fala, maravilha, profecia, visões, revelações, sonhos. Maravilha, as pessoas saem edificadas, cada um tem oportunidade de participar, de dar lugar ao Espírito Santo. Nós temos que caminhar nessa direção. É a orientação de Deus. Em tempos de crise, o Brasil piorando, a situação se complicando, já há muitas igrejas que estão cancelando cultos à noite, estão tendo dificuldade, irmãos já não frequentam mais cultos à noite, vai ficando mais perigoso as pessoas irem de locais distantes, pegarem condução, medo de serem assaltadas na condução, e estão e vão ser assaltadas, sim. Então as pessoas ficam com medo. Eu conheço a história de uma igreja, eu não vou citar nomes. Um pastor amigo meu dava aula para nós no seminário, muito tempo atrás, e ele se dedicou a essa igreja, ele ia sempre lá, era uma igreja batista, com todo o empenho. A igreja construiu o templo, tinha bancos, tinha som, tinha todo o equipamento, toda organizada, a papelada da igreja, mas ele lutava com dificuldades, e essa igreja, ele dedicou o que ele podia, ele se esforçou, mas ele morava longe, ia de ônibus para a igreja, e com o tempo a condução começou a ficar mais difícil, e ele disse que foi assaltado 3 vezes. Não sei se foi TREL, União, qual empresa, ele foi assaltado 3 vezes. Quando foi a 3ª vez, ele desistiu. Ele já tinha uma certa idade, tinha dificuldades na saúde, mas ele ia com dedicação, com amor. Mas quando foi assaltado 3 vezes, ele desistiu, entregou a igreja para outro, o outro entregou para outro, e foram vendendo, dando os móveis, a igreja acabou. A igreja acabou, ficou só o templo lá, com um pastor. Mas com muitos membros de igreja tem acontecido isso, que já não vão mais à reunião à noite. Perguntei, irmã, a gente está sentindo falta, você não está vendo? Pastor, está muito difícil, não tem ninguém para ir, aqui o ambiente está difícil, os bandidos estão tomando conta do ambiente todo, está perigoso, a gente não pode sair à noite. E agora? Como é que a irmã vai ser edificada? Pelo jeito, ela está longe da comunhão, longe da gente, e não deve estar tão fervorosa assim no espírito, porque longe do fogo, a brasa tende a se apagar. A gente precisa desse calor, desse fogo. O Senhor está dizendo, eu quero reuniões nas casas, eu quero que vocês pratiquem os dons espirituais, eu quero que vocês busquem com muita intensidade o Espírito Santo, eu quero que vocês se encham do Espírito Santo, cada um. E então eu creio que vai também se cumprir Hebreus 10, 25 no nosso meio. Cada irmão, nós todos estamos sendo exortados por Deus a fazer parte de algum grupo pequeno, reunião de irmãs, reunião de oração disso, a célula daquilo, a célula, em grupos pequenos, uns vão exortar os outros. Minha irmã já foi batizada com o Espírito Santo? Não, por que não? Não está buscando
Tal, não sei o quê. Minha irmã já foi batizada? Já. Tem dons? Bom, então. Mas, minha irmã, você já foi batizado com o Espírito Santo, busque dons, tem que usar dons. Ela não tem onde usar, não tem estímulo para usar, não tem ninguém que ajude, discernindo, orientando, ela desanima, o dom fica enferrujado. Deus não tira, mas fica enferrujado, ela não usa, é para usar, em benefício da igreja. Deus vai usar os dons da irmã para edificar os irmãos, uns têm que ajudar os outros, uns têm que exortar os outros. Nós temos que ser um povo em que todos têm algum dom sobrenatural, algum tipo de dom espiritual, e a gente use. Está faltando no nosso meio dom de cura. Eu sei que Deus quer dar, mas eu tenho visto pouca gente procurando isso, não tem havido isso no nosso meio. Quando Deus dá o dom de cura para alguém, dom de cura não é propriamente para crente, é para os de fora. A pessoa que tem um dom de cura é uma coisa maravilhosa. A pessoa sabe que Deus vai usar. Meu irmão está aqui, unge com óleo a mão e tal, não sei o quê, seja curado em nome de Jesus, e Deus cura. A pessoa não é grande coisa, mas ela tem um dom. Não foi pela virtude dela, foi pelo poder do Espírito Santo que o Senhor curou. Amém? Deus cura animais, Deus faz milagres de todo tipo. A gente tem que se lançar a pedir esses sinais e pedir dons espirituais e usar. Quando receber, vai usar. Eu estou lembrando da irmã que demorou ser batizada com o Espírito Santo, mas foi. Depois alguém viu ela com as mãos cheias de fogo, e ela experimentou que quando impõe as mãos sobre alguém, Deus opera, o Espírito vem. Então, por que não está usando direto? Impõe a mão sobre todo mundo. Vai impondo as mãos. Lá na Indonésia, há coisa de 50, 60 anos atrás, houve um avivamento maravilhoso. Multidões se convertiam, o Espírito foi derramado. Indonésia é um arquipélago, são muitas ilhas. E nós tivemos aqui, há pouco tempo atrás, uma irmã, a Sâmia, que é daqui, cria lá da irmã Liana, e foi para a Indonésia, se casou, ela recebeu um chamado para ir para lá, Deus usou. Hoje ela vive uma vida, se alguém pode dizer uma vida de sonhos, andando de iate, de barco, guia turística de barco por aquelas ilhas, morando em Bali. Bom, nem preciso falar muita coisa, ela tem uma vida dessa e fala de Jesus para todo lado. Então eu disse para ela, procura ver aquela história daquele avivamento de 50, 60 anos atrás, quando numa ilha daquela, os irmãos reunidos, uma igreja presbiteriana, o fogo desceu, todos foram batizados com o Espírito Santo, o templo pegou fogo, a população saiu correndo, buscando baldes. Lá é fácil ter acesso ao mar, buscando baldes para apagar o fogo, e quando chegaram perto do templo, viram que não era um fogo normal e que não dava para ser apagado. Começaram a ficar impressionados, aquela multidão, os irmãos saíram, não conseguiram ficar lá dentro e profetizando, e já saiu ali aquela multidão se convertendo do lado de fora, e o fogo foi se espalhando, irmãos andavam, atravessavam o rio, passando por cima das águas, e foi muita coisa, e mortos se levantaram aos montes mortos, e um grupo foi para um hospital, sentiu aquele cheiro do Espírito, aquele poder, entrar no hospital, em todos os quadros, enfermarias, orando por todos, e todos foram curados, o hospital ficou vazio, e foi muita coisa maravilhosa, foi acontecendo em multidões e multidões, chegou a casa de 1 milhão ou milhões de pessoas que se converteram como resultado daquele avivamento. Eles experimentaram coisas sublimes, maravilhosas. Eu não esqueço de algumas daquelas experiências que me tocaram muito. Irmãos, naquela fé, um grupo de jovens andando por sobre as águas. Vem cá, meu irmão, em nome de Jesus, passando em cima do rio. Coisas maravilhosas aconteceram. O mesmo Espírito Santo que está em nós, amém? Então, a exortação de Jesus aqui para nós é essa: buscar, busca. Eu vou fazer o quê? Meu irmão, você está desempregado? Glória a Deus, você tem o melhor emprego do mundo, que é poder passar 24 horas na presença do Senhor em oração. É isso que estão fazendo os desempregados, mas era para fazer.
O privilégio, meu irmão, não é para chorar porque está desempregado, não. É para você se alegrar pelo privilégio de passar 24 horas por dia na presença do Senhor. Não perca, meu irmão. Você vai para a vigília, ora, visita os irmãos, ora, visita outro, sai de uma casa, vai para outra e ora, e busca o Senhor, declara a vitória ali, e ora para os irmãos serem batizados com o Espírito Santo. Dedica o tempo todo ao Senhor, consagrando o seu tempo a Deus, e o seu alimento vem do Senhor, a sua subsistência é o Senhor quem vai dar, a gente vai crer nisto, mas o Senhor está querendo isso para nós. Quando os irmãos dizem que não pode fazer a obra de Deus por causa do trabalho, meu irmão, eu já ouvi tanto isso. O ambiente aqui é difícil, aqui, um reclamando do hospital, outro reclamando da firma, outro reclamando da repartição pública, outro reclamando do ambiente militar. Aqui não dá para a gente fazer a obra de Deus. Meu irmão, então onde é que vai dar? Aí Deus vai te tirar o emprego, aí vai dar, não é? Vai, em nome de Jesus. No emprego, sem emprego, fale de Jesus, busque o Senhor, reúna com os irmãos na hora do almoço, reúna com os irmãos na hora da saída, na entrada do colégio, na saída do colégio, mas reúna com os irmãos, dê tempo ao Senhor. Não está na hora de a gente perder tempo só com redes sociais, brincando no celular, ou então na televisão. Não está na hora de ficar perdendo tempo, batendo papo, é hora de buscar o Senhor, se encher do Espírito. Vai buscar com quem quer buscar, vai se unir com quem está subindo o monte, vai para a gruta, vai para o buraco, vai à noite, passa vigília na casa de alguém, mas vá buscar o Senhor com quem quer buscar, se encha, gaste tempo, invista tempo com quem quer o Senhor. O que a gente faz aqui em meia hora, um tempo de louvor, de adoração, gasta 2 horas, fica lá se derramando diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa, algo vai acontecer. De um jeito ou de outro, vai acontecer. Ninguém vai passar 2 horas ali chorando, com o rosto em pó, orando e buscando o Senhor, e nada vai acontecer. Vai ter algo que vai acontecer. Deus quer ver a sua perseverança, e se não acontecer nada ali, aparentemente, é para ficar mais meia hora, 1 hora, até Deus visitar. Mas ninguém despreze os dons espirituais como muitos estão desprezando. O Senhor nos deu os dons espirituais. O Espírito é para fluir como um rio, não é um caninho fininho, não, jogando gotinha, Espírito em gotas, não. É para fluir rios de água viva, é quantidade grande. Busque o Senhor quer ser usado por ti com poder. Senhor, me usa para fazer milagres e maravilhas, Senhor. Amém? Amém. A história recente do Brasil tem alguns episódios interessantes, tipo Manuel de Melo, eu quero falar sobre ele, o que fundou a Brasil para Cristo. O Manuel de Melo era uma figura muito interessante. Quando jovem ainda, ele se propôs a buscar o poder. Ele ficou encantado, certamente, com aquelas campanhas de tendas em circo e campanhas de missionários que eram muito usados por Deus. O Palharinho, o tio de João Ribe, era muito usado por Deus, e outros missionários que vinham, mas cheio do Espírito, Deus fazia milagres e maravilhas. Aí o Manuel de Melo disse, eu vou também buscar, vou jejuar aqui igual Jesus, 40 dias, vou jejuar, buscar o Senhor 40 dias até ser cheio do Espírito. Bom, ele não conseguiu, mas no 14º dia ele ficou 14 dias e recebeu, que ele queria aquela unção, aquele poder de Deus para curar, e saiu pelo Brasil afora fazendo campanhas. Para onde ele ia, multidões eram curadas e milagres aconteciam para todo lado. E ele fundou a igreja dele, aí que vem o erro humano. Ele fundou a igreja para ele, né? O Brasil para Cristo, mas na verdade era para ele. E cresceu muito. Ele dizia que tinha mais de 1 milhão, 2 milhões de membros espalhados pelo Brasil, aquela igreja pentecostal, o Brasil para Cristo. Mas depois muita coisa aconteceu, e ele também veio entrar na nossa história através do pastor João Batista, que é outra história interessante no nosso meio. Mas ele foi usado por Deus, e como ele, o Miranda, né, Davi Miranda, e muitos outros, o caminho foi sempre o mesmo. Senhor, eu quero, fica
10 dias ali buscando o poder. Senhor, me enche porque eu quero ser usado por Ti. O Senhor vai responder. Deus quer que a gente creia nisto. A gente se encher do Espírito faz toda a diferença no ambiente à nossa volta. Senhor, porque esse povo do Daime aqui à nossa volta não foi sacudido e despertado. Eu quero ver o Teu poder caindo, queimando aqui à nossa volta, Senhor. Essa gente vai saber que Tu és Deus. Opera, Senhor. Se a gente buscar, tudo isso vai estar ao nosso alcance. Senhor, eu quero poder para evangelizar. Eu me lembro que eu conheci pessoalmente a Enéas Tonini. Eu fico impressionado. Eu dirigia um grupo de jovens, a gente evangelizava, mas quando havia uma pessoa que se decidia, duas, a gente ficava feliz da vida, porque, claro, é motivo para a gente se alegrar. Aí aquela igreja reuniu, não era grande, nem tanta gente assim, o Enéas Tonini foi pregar. Eu me lembro dele, pregou uma pregação aparentemente normal, sem grandes destaques. Ele era um homem muito simples, mas ele foi digamos assim, o lançador da renovação espiritual no meio batista. E ele, então, pregando, era uma igreja presbiteriana, e ele pregou. Bom, orou, disse, agora eu vou descer aqui do púlpito, eu quero receber todos que vão estar entregando sua vida para Jesus. Pode vir, pode vir. Ele desceu, me lembro que estava muito quente, puxou o lenço do bolso, assim, secou o suor e desceu assim. Eu quero receber, pode vir. Você que vai entregar sua vida a Jesus, todos que vão entregar a vida a Jesus, pode vir. E eu vi uma multidão, até uns 20, 25 pessoas, ela era muita gente, aquela igreja, era demais aquela igreja. Eu fiquei assim, boquiaberto, meu Deus, ele não fez apelo emotivo, fecha os olhos, sinta assim, a presença de Deus, deixa o Espírito operar em você, sinta, vem para Jesus e tal. Não fez nada disso não, de olhos abertos, pode vir, você que está entregando sua vida para Jesus, vem cá. E um após outro, eu fiquei assim. Ele era ungido por Deus para isso, aquilo era o poder do Espírito Santo, aquilo me impressionou grandemente. E outras coisas que eu vi desse jeito, quem tem dom de cura, o dom é uma coisa maravilhosa quando a gente exercita o uso de dons, é para a gente exercitar, para todos nós. Então está aqui a palavra, em tempos de dificuldade, vamos nos reunir em grupos pequenos, investir tempo em buscar o Senhor e valorizar os dons espirituais. Cuidado com simulacro, aparência e outra coisa. Quando a gente vai buscar, Deus revela. Se tem impedimento, algum pecado que a pessoa tem que ser consertada, Deus vai revelar. E a gente se conserta na hora e vai buscar, e o Senhor vai se manifestar. Esse é o nosso caminho. A gente tem que crer, tem que querer, tem que abrir o coração, tem que buscar e desimpedir, né? Se há algum pecado, a gente se conserta para poder receber a confirmação, mas tem que receber o poder do Espírito. E aí o Senhor vai dar para um, outro, de outra maneira, cada um vai ter a sua experiência, mas vai usar os dons que Deus deu e exercitar o uso deles, e sai usando. Eu lembro do outro, né, que tinha vergonha, queria saber se Deus tinha dado mesmo o dom de cura, saiu orando, todos os cachorrinhos e gatos que ele encontrava doentes. E Deus operou e fez milagres, né? O outro saiu desafiando o Senhor lá pela Central do Brasil, tudo mendigo. Vem cá, você, com o mendigo mais arrebentado que o outro, vem cá, dá seu nome. Mas para que você quer meu nome? Que eu vou levar na oração, quero ver se esse Deus faz isso mesmo. E ia anotando o nome, depois ele voltava e começou a ficar impressionado que as pessoas já não estavam ali. Cadê aquele cara? Não, ele ficou bom e foi embora. E ele começou a ficar mexido, sacudido em ver o poder de Deus. Pois é para a gente usar os dons espirituais, pedir, usar, investir nisto, porque a gente precisa, todos nós precisamos, em situação de crise, dificuldades, a gente não tem dinheiro de passagem para ir lá na reunião, a gente precisa se encher, de se renovar, células, grupos pequenos, próximos, pessoas próximas, nas casas, é para a gente buscar e dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé e orar.